Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar aqui sobre elevar a frequência, por que é necessário fazer isso nesses tempos em que estamos vivendo e como que a gente faz. Então vai ser o assunto da live de hoje vai ser esse, elevando a frequência, e eu vou ensinar por que a gente precisa fazer isso e como que a gente faz. Então vamos aguardar as pessoas entrarem. Quem entrou já pode pegar o copinho de água, que eu vou esperar o pessoal entrar e vou polarizar com as mandalas arcturianas, uma água para nós. E aí depois eu vou falar um pouco sobre esse assunto e também vou, através da mesa multidimensional arcturiana, fazer duas ativações que vão casar total com o assunto. Você vai entender por que eu escolhi fazer essas ativações, porque elas são, ao meu modo de ver, essenciais para quem quer elevar a frequência, para quem quer desbloquear alguma situação, e não importa qual, na sua vida, tá? Então eu vou fazer essas ativações no final e vou sugerir até que vocês repitam, assistam mais de uma vez as ativações depois, para limpar bem o campo mental e emocional de vocês, mas eu ensino no final. Olá pessoal, tudo bom? Então vão pegando seu copinho de água, que eu vou polarizar. Quem quiser pegar a garrafa para ir tomando depois durante a semana, pode, tá? Eu vou usar as mandalas arcturianas para polarizar a água. Então, vocês podem pegar um copinho, pode pegar uma garrafa e depois pode dividir com as pessoas da casa, com os pets, com as plantas, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha mesa das mandalas da água pra gente fazer a polarização primeiro e aí depois a gente faz a mesa multidimensional arcturiana. Vou polarizar a minha também. Me digam aí se vocês pegaram a água de vocês já, para eu poder fazer a polarização aqui. Quem pegou? Boa noite, Márcia. Boa noite, Emerson. A todo mundo aí, boa noite. Me digam só se já pegaram a água para eu poder fazer... Oi, Carol. Para eu poder fazer a polarização. Então, vamos lá. Opa, deixa eu só mudar aqui para vocês enxergarem a mesa. Vamos lá. Para esse grupo que está assistindo agora o vídeo, quais as mandalas necessárias? Essa mandala. Enviando. Segurem água na mão, tá, gente? Enviar, enviar, enviar. Enquanto a gente faz aqui a polarização, a gente espera o pessoal entrar. Essa sim, não. Saiu a mandala de cura. Vamos ver aqui. Eu não decorei todas as mandalas e também não vou dizer agora, gente. A da autoestima, porque demora muito tempo para eu explicar uma por uma, tá? Vamos polarizar aí com as energias arcturianas e em uma outra live eu explico mandala por mandala se for o caso. Mas é um mix aí de energia para o momento de vocês.
Última. Essa mandala sim ou não? Essa última mandala aqui é conexão com a família estelar cósmica. Foi. Podem tomar água, podem ir tomando durante a live, pode dividir com as pessoas, podem tomar depois, né, durante a semana, quem tiver polarizado a garrafa. E então eu queria conversar com vocês hoje sobre aumentar a frequência. E primeiro eu queria explicar por que isso é importante, o que tem a ver com o nosso emocional e o que isso tem a ver com as situações de vidas que a gente está vivendo hoje, né? Vocês devem ter percebido aí durante a semana que eu postei alguma coisa falando sobre transição planetária. E isso é só um termo, na verdade, para um momento em que nós estamos vivendo, um momento planetário, que o planeta inteiro está vivendo, de evolução, porque na Terra, na vida, tudo evolui. E nesse momento planetário, agora é hora de aumentar, né? Gaia, o planeta Terra, está aumentando a frequência, ele está evoluindo. E as pessoas que moram aqui, as pessoas que vivem aqui, têm que evoluir também. Muitos de nós, inclusive, pedimos para encarnar nesse momento, porque era um momento propício para que a gente pudesse curar as nossas dores, com muito influxo de energia, para aumentar a frequência vibratória. E aumentar a frequência nada mais é do que melhorar os nossos sentimentos. Do que vibrar alto, que as pessoas falam, né? É ter sentimentos de felicidade, de harmonia, de paz, de alegria. Então, toda vez que alguém falar, vamos aumentar a sua frequência, a pessoa está te dizendo que vai te ajudar, de alguma forma, a se sentir mais feliz, tá? A ter mais felicidade na vida. Então, a gente está passando por esse momento planetário em que a Terra, ela está aumentando a frequência dela. E se ela aumenta, a gente também tem que aumentar. Se a gente não aumenta, a gente passa por muitos problemas. E o que isso influencia na vida prática, né? Os problemas são na matéria mesmo. A gente não consegue... Vai, Amora. A gente não consegue ganhar dinheiro. A gente não consegue ter relacionamentos prósperos. A gente não consegue ter saúde. A gente não consegue ter paz. A gente não consegue ter harmonia na nossa vida. Porque a gente está vibrando numa frequência super baixa e a Terra está impulsionando a gente para cima. O que acontece? Quando ela impulsiona a gente para cima, ela nos coloca, né? A gente se coloca em situações em que a gente vai aprender a lidar com sentimentos que a gente antigamente talvez funcionasse, mas que agora não funciona mais. Por exemplo, uma história minha, né? Quando eu trabalhava numa empresa, na Fiocruz, há um tempo atrás, nossa, em toda empresa tem fofoca. Tem fofoca, tem picuinha, né? Tem aqueles grupinhos que a gente forma, né? Pra falar mal dos outros. E chegou um momento lá que a gente tava, eu e mais umas amigas lá, e que a gente olhou, tipo, não fazia mais sentido. Mas não antes da gente se incomodar um monte com várias brigas e várias coisas de setor, sabe? Então chegou um momento, a gente antes era assim, eu fui a minha vida inteira assim, a gente se juntava pra falar da vida dos outros, normal, né? Ver novela, falar dos amigos, dos colegas, não falar mal às vezes, mas comentar, falar. E chegou um momento que aquilo não fez mais sentido pra nós. E a gente se juntou naquela época, acho que faz 7, 8 anos mais ou menos, foi antes de todo esse movimento, né, que eu fiz de mudança na minha vida. E a gente se juntou naquela época, eu e as minhas amigas, a gente decidiu que a partir daquele momento a gente ia focar em outras coisas na nossa vida. Foi literalmente uma decisão, a gente conversou entre nós e falou, gente, não vamos mais participar dessas picuinhas, das fofocas e das coisas de laboratório. Vamos focar em outras coisas, vamos focar em conversar sobre... Daí foi um momento que a gente começou a trabalhar a estudar alimentação saudável, orgânica. Vamos focar nos nossos assuntos que a gente gosta. E isso deu uma virada de chave que foi incrível pra gente naquele momento. Isso foi um aumento de frequência. Porque quando a gente, antigamente, funcionava o nosso jeito o antigo de trabalhar e de viver, tanto que a gente trabalhou anos lá, né? Todo mundo comentava, falava mal dos outros, fazia fofoca, aquela coisa normal, do dia a dia, né? E era assim pra nós também e funcionou. Só que chegou um momento que aquilo começou a trazer coisas negativas pra nós, a gente começou a se sentir mal com aquilo. Então a gente teve que tomar uma decisão e a gente tomou. E aquilo foi uma virada de chave, um aumento de frequência. E é assim que o universo, que é o planeta, vai nos estimulando a aumentar a frequência. Então, para aumentar a frequência, a gente tem que observar a nossa própria vida. Tá dando errado alguma coisa, é porque a gente ainda está agindo do velho jeito, do jeito antigo e que não dá mais certo para nossa vida. Nós temos um planejamento de vida. Todo mundo veio para cá para evoluir, cada um no seu momento. Mas a gente tem um planejamento. E como que a gente sabe que é hora de se mexer? Que é hora de mudar? Quando as coisas começam a dar errado. Se o negócio começa a encalacrar,
a bloquear, não funciona, não tá feliz no relacionamento, não tá feliz no trabalho, não tá feliz na vida, não tá feliz com os amigos, não tem amigos, sei lá, qual que é o problema de vocês? Começou a dar errado, tem que mudar a faixa de frequência, ou seja, tem que ressignificar alguma coisa, tem que fazer o aprendizado e melhorar. Então isso é aumentar a frequência. E aí tu vai, tudo bem, alguma coisa funcionou pra ti, eu sempre lidei com meus relacionamentos amorosos de um jeito e funcionou por muito tempo, por que agora não dá mais certo? Nossa, eu vejo muita gente falando isso pra mim. Por que agora os meus relacionamentos não funcionam mais e eu ajo do mesmo jeito? Porque agora é hora de mudar, de aumentar a frequência, de ter o aprendizado, né? Então não vai mais funcionar daquele jeito, esquece. Tem que olhar para aquilo e perceber o que será que eu tenho que mudar, o que será que eu tenho que aprender, e isso é autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave de toda mudança, né? Então, tem que olhar para aquela situação, perceber o que precisa ser alterado e fazer um movimento de decidir. Agora eu não vou mais agir assim, eu vou buscar alguém para me ajudar, porque às vezes é difícil a gente mudar a nossa atitude, né? Ainda mais sozinhos. Naquela exemplo que eu falei para vocês, era eu e mais algumas amigas. Então foi mais fácil, porque a gente se ajudou. Mas quando a gente está fazendo esse movimento para a nossa vida, é muito difícil fazer sozinho. Então a gente busca psicólogo, a gente busca terapeuta, a gente busca amigos que estão na mesma vibe, a gente busca pessoas para nos ajudar a fazer aquele movimento. Aí tu faz o aprendizado, vira a chave, muda a frequência e começa a dar certo de novo. Funciona. Aí daqui a pouco lá na frente alguma coisa encalaca de novo. E aí, opa, aquilo lá tá na hora de rever. Então é assim, a gente não fica tentando mudar tudo e ser a pessoa melhor do mundo a todo momento. Isso não é possível para o nosso nível de consciência. A gente observa aquilo que não está dando certo e é naquilo que a gente tem que focar os nossos esforços para fazer a mudança de frequência, para mudar o jeito de pensar, o jeito de agir e a atitude, né? E realmente mudar a nossa realidade a partir disso. Tá? Então, esse é o porquê. Não tem como mais a gente ficar parado, porque vocês vão perceber que as situações vão acontecer com mais frequência. E quem não trocar, quem não fizer essa virada de chave, quem não fizer o aprendizado, vai entrar em sofrimento e vai ficar cada vez pior. Então, e quem fizer o aprendizado vai passar de fase. E é assim, é um aprendizado que vai vindo atrás do outro. Só que fica cada vez mais fácil porque a gente entende que é o aprendizado que precisa ser feito. Né? Então, não tem como não mudar. Tá? Então, por que está acontecendo isso na minha vida? Sempre deu certo. É porque agora é a hora de mudar. E tem que mudar. Então, a gente tem que fazer esse movimento. Esse é o porquê. Né? A segunda coisa que eu queria falar com vocês é como. Como fazer essa mudança, né? Porque, tu falou que tem que decidir, que a gente tem que mudar de atitude. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? A gente tem que entender um pouquinho como é que funciona esse mecanismo da nossa mente, das nossas emoções e como que isso influencia na nossa frequência, né? E de forma bem simples, tem duas coisas que a gente tem que observar em nós que faz toda a diferença. A nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos sentimentos, né? O que a gente sente nas situações que a gente vive, o que a gente sente quando a gente passa por algumas situações. É nesses dois pontos que eu gosto de focar para fazer o meu aprendizado. É claro que mudando a mente, mudando as emoções, a gente muda as atitudes. E eu vou explicar para vocês como que isso funciona, né? A partir da visão holística. Corpo, mente e espírito, né? Porque tem a questão espiritual. Espiritual é tudo isso junto, né? Então, digamos que a pessoa tem um problema lá com dinheiro. Ela não consegue ganhar dinheiro, não dá certo o trabalho, não dá mais certo, ela é mandada embora sempre, ou o dinheiro não flui mais na vida dela, tá? Então, esse é um problema. Digamos que essa é a questão que a pessoa traz lá na terapia pra mim. O que a mente influencia isso? Essa pessoa, ela com certeza tem crenças, ela acredita em coisas sobre o dinheiro que não dá mais certo. Aquela crença que ela tem, ela não combina com a quantidade de dinheiro que ela gostaria de ganhar. Tudo bem, ela ganha, sei lá, digamos que ela ganha 2 mil por mês e a crença que ela tinha combinava com aquela crença com um ganho de 2 mil. Agora ela quer ganhar 10 e não consegue. Então ela tem que mudar aquela crença. Por quê? Se a pessoa tem uma crença assim, nossa, ganhar dinheiro é difícil, tem que ter muito esforço, dá muito trabalho, cuidar desse monte de dinheiro é muito difícil, eu não sou tão responsável assim, eu gasto errado, eu gasto em besteira, eu shopping, gasto tudo. Se a pessoa tem essas crenças na mente dela, quando ela vai gastar o dinheiro, ou quando ela vai ganhar o dinheiro, o sentimento que ela tem em relação àquilo é de vitimismo. Nossa, que difícil que é ganhar o dinheiro, né? Não é muito fácil, tem que se esforçar demais, dá muito trabalho. De vitimismo, de culpa, às vezes por estar ganhando dinheiro e gastando com coisas
com outras coisas, com coisas que ela considera errada, que não pode ser boa para si. Sentimento de desmotivação para ir atrás do dinheiro, porque dá muito trabalho, é muito difícil, então a gente nem quer. Então esses sentimentos aí bloqueiam as nossas atitudes. O que acontece? A pessoa não vai atrás de dinheiro, não procura emprego, ou sempre age das mesmas formas que ela já conhecia antes, não muda a atitude dela frente às situações. E o que acontece é, ou ela é sempre demitida, ou ela sempre gasta demais, ou ela sempre tem dívidas, sei lá, ela mantém aquele padrão negativo. Então a crença que ela tem gerou um sentimento que bloqueou ela, que travou a vida dela, e esse sentimento impediu ela de ter uma ação ou fez com que ela tivesse uma ação, uma atitude que não condiz com o objetivo que ela quer. E isso é inconsciente, porque as pessoas não sabem que elas têm crenças ruins sobre o dinheiro, por exemplo. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tu vai ver as crenças, conversa meia hora com a pessoa e tu começa a destrinchar aqui muita crença, muita. A pessoa fala as crenças, mas ela não percebe que ela tem. Então, às vezes, tem que ser uma outra pessoa treinada para escutar as crenças e vai percebendo as crenças negativas que aquela pessoa tem com relação ao dinheiro. Não vai ganhar dinheiro nunca. Por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando, né? Então, toda vez que a gente quer mudar a frequência, ou seja, ter sentimentos melhores em relação a alguma coisa, a gente precisa mudar a crença que a gente tem sobre aquilo. Então, se é relacionamento, não dá certo relacionamento, não tem jeito. Que crenças que a pessoa tem sobre relacionamento? Todo homem não presta, mulher é fácil, ou mulher é muito difícil, ou relacionamento é uma prisão. Quando eu me relaciono, eu deixo de fazer as coisas que eu gosto. Eu me dedico demais pro meu trabalho e não tenho tempo para me relacionar. Tudo isso são crenças negativas e limitantes. Como que a pessoa que quer ter um relacionamento saudável pode fazer isso mantendo crenças assim? Não dá, não bate. Então a pessoa tem que modificar isso, quebrar isso, olhar de uma outra forma. E aí, nesse momento que ela começa a entender que ela pode modificar as crenças dela e, consequentemente, modificar os sentimentos que ela tem em relação a qualquer coisa, é onde entra todo o trabalho de mudança, é onde abre, né, toda uma possibilidade de mudança de frequência. Eu sempre falo que a primeira crença que as pessoas têm que quebrar é a de que a gente nasceu de um jeito e a gente é daquele jeito pro resto da vida. Isso é a maior mentira que existe. Quantas vezes eu já mudei, né? E tudo a gente pode mudar, todas as nossas crenças. Todas, se a gente quiser, a gente pode mudar qualquer crença. E hoje tem muita técnica para mudar essas crenças. Tem técnicas energéticas, tem técnicas psicológicas de reprogramação mental, que chamam, né? Tem técnicas comportamentais, tem várias, tá? Técnicas. Eu trabalho com as técnicas arcturianas, por exemplo, em que tem mesas energéticas que a gente coloca lá o objetivo da pessoa e nessa mesa dissolve, ela ajuda a dissolver energeticamente as crenças que não favorecem aquele pedido lá, aquele objetivo de ser realizado. Mas é claro que vai dissolver energeticamente aquilo lá, mas se tu quer continuar acreditando, o que tu faz? Tu coloca a mesma crença de volta lá no teu subconsciente. Então, a primeira coisa que a gente olha para mudar a frequência é o mental, o plano mental. E quando a gente tem muita crença negativa, a gente se preocupa demais, a gente fica ansioso. E isso, a ansiedade é uma bagunça na nossa mente que gera todas as situações negativas possíveis. Então, eu quero mudar a frequência, ok. Então, primeiro eu vou olhar para a crença e vou olhar como é que está a minha mente. Está calma? Está equilibrada? Se não está, é a primeira coisa que a gente tem que olhar para modificar. 2, os sentimentos, a emoção que a pessoa tem. Se sente culpado o dia inteiro, tem vergonha de si mesma. Qualquer coisa que fala se esconde, fala com vergonha, tem medo de se posicionar. Tem medo de falar como que uma pessoa vai se destacar, né, dentro de uma empresa, por exemplo, se ela tem vergonha do que ela fala, ela tem vergonha de se posicionar, ela tem medo de falar alguma coisa e ser rejeitada, tem medo de falar alguma coisa e as pessoas não gostarem dela por causa disso. Eles não vão gostar, melhor não falar. Isso é vergonha de si mesmo, é uma desaprovação. É a total falta de autoestima. Quando a pessoa tem vergonha, eu sou pessoa envergonhada. A pessoa envergonhada, ela tem falta de autoestima, porque ela tem vergonha de si mesma, do seu jeito de ser, né? Então, às vezes, a vergonha alheia também é uma vergonha assim. Quando a gente tem vergonha dos outros, é porque a gente teria vergonha se a gente fizesse aquilo, ou seja, eu tenho vergonha de mim, de alguma forma. Então, sentimento de culpa, aquelas culpas, né? A gente fica o dia inteiro se martirizando lá. Nossa, não devia ter feito isso, não devia ter falado desse jeito, devia ter falado de uma forma mais calma, devia ter explicado melhor. Esse sentimento de culpa é um sentimento de baixa frequência.
Vergonha, medo, são os 3 sentimentos aí que a gente identifica mais fácil dentro de uma terapia e que bloqueia a pessoa. E esses sentimentos vêm de crenças limitantes. Por exemplo, quem tem vergonha de falar, uma mulher que tem vergonha de falar em público, muito provavelmente ela tem aquela crença de que uma mulher deve ser recatada, que não deve chamar atenção, porque é isso que a gente aprendeu com a nossa ancestralidade, isso é lá das bisavós. A mulher tem que ser quietinha, falar baixinho, ficar na dela. Então, o que é? Hoje as mulheres têm muita dificuldade de falar em público, elas têm que fazer treinamentos para falar em público. Né? Então, tu vê que uma crença de que a mulher tem que ser recatada gera uma vergonha de si mesma, gera medo, gera ansiedade, um sentimento, e aí a pessoa toma uma atitude de não conseguir fazer aquilo que ela deveria fazer, às vezes num trabalho, apresentar uma palestra, né, para poder ser bem sucedida. Entendem como a crença gera um sentimento que gera uma atitude, e a atitude gera tudo que acontece na nossa vida. Então, quando a gente fala em aumentar a frequência, é preciso trabalhar nessas 2 frentes. Nas crenças, sim, mas também nos sentimentos. Porque o sentimento de vergonha, por exemplo, quem tem vergonha de falar em público, por exemplo, e tem que se submeter a isso porque precisa apresentar algum trabalho ou precisa dar alguma palestra, sabe, né, gente? A gente sua frio, a gente passa mal. Eu já tive isso. Depois eu me desenrolei total, eu consegui mudar completamente essa crença, tá? Mas quando eu era mais nova, eu morria de medo de apresentar porque eu tinha medo de ser criticada. Ai, vai falar mal, vai falar alguma coisa errada. Então eu tinha medo de ser criticada. Aquilo me paralisava. Eu suava frio, eu odiava fazer isso. Porque toda vez que eu tinha que fazer, eu passava muito trabalho. E depois que eu mudei essa crença, que não tinha importância se eu errasse, eu comecei a me sentir totalmente autoconfiante. Nossa, eu falo bem pra caramba. Eu vou lá e vou fazer, eu comecei a gostar. Eu passei a gostar de ir, olha só. E aí, passando a gostar de ir, eu comecei a me destacar dentro de todos os trabalhos que eu tinha. Porque a mulher, né, que tem esse posicionamento de liderança, que vai nas empresas, se destaca. Então, eu comecei a me destacar mudando essa crença. Mudei a crença de que se eu errasse, eu ia ser rejeitada. E que eu não tinha confiança, que eu não era boa naquilo, para uma crença de que eu era boa e que se eu errasse tudo bem, porque eu era boa, as pessoas já sabiam que eu era boa, então não tinha problema se eu errar. Eu mudei essa crença. E aí eu mudei o meu sentimento em relação a subir num palco e eu mudei a minha atitude, porque daí eu comecei a fazer isso muito. Inclusive hoje eu adoro falar em público. Eu acho que eu nasci para ser professora, nasci para ensinar, para fazer alguma coisa assim, para comunicar de alguma forma, e antes eu morria de vergonha e não conseguia fazer. Ou seja, nunca eu ia entrar no meu propósito de vida se eu não tivesse trocado aquela crença lá. Era um aprendizado que eu tinha que fazer nessa vida mesmo. Né? Entenderam? Tipo, chegou um momento da minha vida que eu precisei comunicar. Senão nada mais dava certo. Eu entrei num laboratório, eu trabalhava com pesquisa, eu precisava apresentar seminário, defender o trabalho que eu estava fazendo, e precisava fazer isso bem. Porque lá é uma selva, assim, né? As pessoas, né, se criticam. E quando cheguei nesse momento, eu precisava mudar essa chave, eu tive que mudar. Se eu não mudasse, eu ia ter que sair do meu trabalho, eu ia ter que... Ou toda vez que eu tivesse que fazer isso, eu ia passar trabalho, passar mal, eu ia sofrer com aquilo. Não ia desenvolver um bom trabalho e não ia conseguir progredir. Quando eu me deparei com uma situação que eu precisava mudar, eu mudei. E isso foi um aumento de frequência. Isso foi uma reprogramação mental e aumento de frequência. Só que muita gente faz isso na força de vontade. E hoje tem muita técnica energética que, se eu soubesse, meu Deus, como é mais fácil hoje mudar isso, mudar essas coisas, eu tinha dado um salto, eu acho, na minha vida, né? Porque hoje tem muita técnica energética que nos auxilia a fazer tanto mudança de crença quanto enfraquecer esses sentimentos bloqueadores. Por exemplo, esse medo que eu tinha lá de subir no palco, que era um medo assim que eu suava frio, por exemplo, de subir, de apresentar alguma coisa, hoje tem técnicas que tu minimiza aquilo muito, e aí tu consegue ir trocando as crenças e aquele sentimento, a pessoa não se sentindo mais morrendo de medo de ir no palco, por exemplo, ela vai começar a ir, se forçar a ir, ela vai ter coragem de se forçar a ir e vai perceber que ela faz bem aquilo, vai aprender. E aí muda a crença, muda o sentimento e muda a atitude. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona um trabalho de mudança de frequência. A gente tem que focar ali nas crenças e focar nas emoções. Então é claro que as emoções elas bloqueiam demais, porque a dor paralisa, né? Quando a gente tem vergonha, a gente não consegue fazer. Por exemplo, num relacionamento amoroso, quando a pessoa se sente rejeitada, quando ela escuta um não do outro, é muito difícil
ela aceitar escutar o não, ela vai ficar com raiva, ela vai xingar, vai brigar, vai arrumar desculpa pra manipular a relação. Ela não vai conseguir se colocar naquela posição de ouvir, olha, eu não quero fazer isso com você, sem se sentir uma merda quando ela escuta aquilo. Então ela tem muito medo de ser rejeitada, ela não consegue lidar com aquela rejeição. Essa pessoa precisa de auxílio energético ou de algum outro tipo de auxílio para conseguir lidar com aquele sentimento e aquilo não bloquear mais ela. E aí quando ela aprender que aquilo lá, né, não precisa mais bloquear ela vai saber desenrolar aquele relacionamento super bem e vai ter relacionamentos mais saudáveis. Porque ela não vai mais se sentir uma pessoa horrível porque eles vão, não, a pessoa só não quis fazer aquilo comigo naquele momento, uma amiga, por exemplo. Né, ela não quis ir comigo lá, eu convidei, ela preferiu fazer outra coisa e tudo bem, eu vou fazer sozinha, eu vou fazer com outra pessoa, eu não tenho nenhum bloqueio, né, não fiquei com nenhuma dor porque ela me disse que não queria ir comigo lá. Só que a gente no fundo fica, a gente, putz, não faz nada comigo, né, eu convido pra tudo, não vai, né, a dor falando lá atrás. Então, quando existe essa dor que bloqueia, a gente tem que trabalhar aquilo de alguma forma, tá? E com as técnicas energéticas específicas, a gente consegue minimizar muito esse bloqueio emocional, mudando a frequência a partir daí já, e também mudar as crenças, ajudando em uma outra etapa, né, a mudar as crenças. Tá? Então, são esses dois pilares, principalmente, que a terapia vibracional trabalha. E é claro, a pessoa vai ter que treinar, mudar atitudes também, a partir daquilo, né? Mas as terapias energéticas facilitam muito mesmo. Se eu soubesse disso antes, tinha melhorado a minha vida 200%. Bom, e eu escolhi hoje pra gente fazer essa ativação com a mesa multidimensional arcturiana. Essa mesa aqui, eu vou falar mais sobre a questão espiritual disso em outra live, né? Mas essa mesa aqui, ela desdobra, nós somos todos seres multidimensionais, a gente tem vários corpos, que eu chamo, né? E um deles é o físico, o outro é o emocional, o outro é o mental, o outro é o energético e tem outros corpos, né? Quando a gente abre essa mesa, a gente desdobra os corpos sutis e esses corpos mais sutis, a nossa mente, a nossa emoção é levada lá para ser tratada e trabalhada pelos arcturianos, que são a egrégora que trabalha nessa mesa, tá? Que é a egrégora espiritual da mesa. E eles fazem esse trabalho de limpeza daquilo que a gente vai ativando na mesa. A mesa é para desbloquear alguma coisa. Então, hoje eu vou fazer 2 decretos. Um decreto para limpeza mental de crenças limitantes, se vocês vão fazer comigo, cada um vai mentalizar o decreto aí, vai ativar. Eu vou ativar na mesa para os arcturianos fazerem a limpeza do campo mental de vocês, tá? E eu vou fazer um decreto de perdão e auto-perdão. Porque os sentimentos negativos, eles vêm do nosso auto-julgamento. Né? Então, eu me sinto culpada por quê? Porque eu acho que todas as coisas são erradas. Né? Se eu não achasse que tal coisa era errada, eu não me sentiria culpada em fazer. Eu me sinto envergonhada por quê? Porque eu julgo que aquilo é feio. Né? Então, eu tenho vergonha de fazer alguma coisa. Eu tenho medo por quê? Porque eu julgo que é errado, eu julgo que é ruim, eu julgo alguma coisa. Então, quando a gente se perdoa, e perdoa aos outros, a gente desmancha muitos sentimentos negativos. Se quiser investir, né, em um sentimento para trabalhar que vai aumentar muito a frequência de vocês, é a autocompaixão, que é praticar o auto-perdão. E então, a partir disso, a gente consegue aumentar muito a nossa frequência, ou seja, começa a vibrar em sentimentos de alegria, de paz, em sentimentos melhores, tá? Então eu escolhi essas duas ativações para fazer aqui, que é limpeza do campo mental e a limpeza do perdão, para a gente ir desmanchando sentimentos que nos bloqueiam e também desmanchando crenças que nos limitam. E cada um tem as suas questões aí para trabalhar nesse momento, cada um tem o que quer desbloquear e essas limpezas elas vão sendo feitas naquela área que vocês estão com a dificuldade nesse momento. Né? Então eu até sugiro que vocês assistam, eu vou separar depois, vou baixar esses vídeos e botar no YouTube, só o tratamento com a mesa, que vai ser lá 15, 20 minutos, e aí para vocês assistirem mais de uma vez, eu sugiro 21 dias seguidos, para fazer essa limpeza no campo mental e a limpeza do perdão. Facilita demais o auto-perdão, com esse decreto do perdão aqui, e a limpeza do campo mental facilita a troca de crenças limitantes. Lembrando que vai trabalhar na questão que vocês estão precisando trabalhar agora, cada um no seu, tá? Apesar da mesa é coletiva,
mas o trabalho é feito aí de forma individual. É claro que no coletivo, por exemplo, vai cair uma mandala aqui, vão cair as ativações que todas as pessoas estão precisando. Não vai cair as individualidades, né? Vai cair no geral. Isso é a diferença, mas o trabalho é feito em todo mundo, em cada um trabalha na sua questão, tá? Bom, então vamos fazer eu fiz aqui um testemunho, todos que assistirem esse vídeo em qualquer tempo e espaço, porque eu vou deixar gravada essa ativação depois, para vocês poderem repetir, tá? E vou iniciar a abertura da mesa. Alguém tem alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa sobre mudança de frequência? Eu vou fazer lives depois para falar mais sobre essa transição planetária, sobre a questão mais espiritual desse assunto. Existe uma programação, né? E a partir de janeiro agora para frente, aí, o que eu vi, que eu acompanho os índices, né, energéticos, o que a gente viu foi um aumento muito grande na frequência da grade planetária, na aura do planeta. Ou seja, agora todo mundo tem que elevar. E aí o que acontece? As pessoas são confrontadas na vida prática delas com desafios, com situações que obrigam elas a mudar de frequência. Obrigada, Maricele. Que as pessoas são obrigadas a mudar de frequência. Então eu tive os meus desafios nesses 2 meses que foram assim super fortes, e eu conversando com vários clientes de outros amigos, colegas, terapeutas, muita gente passou por desafios, porque era o momento daquela pessoa aprender alguma coisa. E o planeta deu um salto energético, ele está com uma frequência super mais elevada, né, nesses últimos meses, então, ou seja, nós temos que acompanhar ali também, né? Quem não acompanhar vai ficar patinando, sofrendo e arrastando, como diz, arrastando a bunda na brita, como eles falam. Então, é nesse momento que a gente precisa olhar para situações que tá travada na nossa vida e tentar fazer o entendimento para mudar de frequência, para ter o aprendizado e se sentir mais leve diante daquela mesma situação. Porque, por exemplo, no trabalho, às vezes a gente vivia lá estressada, agoniada, e tudo bem, conseguia manter o emprego daquele jeito. E aí, de repente, vem uma situação na tua vida que tu tens que aprender aquilo, a tratar aquilo com mais leveza, ou trabalhar em coisas com mais propósito, sei lá qual que é o ensinamento de cada um. Então, tu não vai mais conseguir trabalhar estressada, não vai mais conseguir manter o emprego trabalhando daquele jeito. Então, tu tem que entender qual é o aprendizado e fazer essa mudança. E dentro das terapias que eu faço, esse é o meu jeito de abordar. Eu ajudo a pessoa a entender qual que é o aprendizado daquilo que ela está passando, daquela trava que ela está acontecendo na vida dela naquele momento, aquele sofrimento, e a gente faz a mudança, o trabalho todo energético para ajudar a pessoa mental, emocional e espiritualmente a fazer a mudança e a mudar de frequência, e aí destrava e o negócio vai. É assim que funciona, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Sim, exatamente. As pessoas vivem e a maioria das pessoas não sabe isso que eu tô falando aqui. É uma novidade muito grande para a grandíssima maioria das pessoas e elas não observam as crenças que elas têm, né? A maioria das pessoas não conhecem o autoconhecimento, elas não se observam, não observam a mente que elas têm, os pensamentos que vêm e nem os sentimentos que elas têm diante de situações. Então, realmente, a maioria das pessoas vive na crença antiga, que eu digo. Na Matrix, que a gente fala, né? Então, por exemplo, né, tu vai te relacionar sobre relacionamento. Se tu pegar novela, filme, as pessoas na rua, conversando na padaria, homem é tudo igual, né? Não dê, como é que é? Não dê confiança para homem, porque vai se ferrar. Então, esse pensamento, ele é jogado para nós, para o nosso subconsciente, 24 horas por dia, por vários meios. Então a gente tem que fazer um trabalho de decidir mudar isso e realmente fazer um trabalho. Por isso que não é fácil fazer essa mudança, por isso que eu digo que tem que ter um auxílio energético, ou de psicólogo, ou de coaching. Nossa, tem muita vertente hoje para te estudar e fazer mudança disso aí. Porque sozinho é difícil, porque a Matrix inteira pensa do jeito antigo. Só que todas essas pessoas estão sendo forçadas a mudar o pensamento delas também. Se não agora, nesse movimento de expansão, em alguma outra hora elas vão ser, cada um tem o seu momento, né? Então, a pessoa vai ser obrigada. Então,
Mas vamos fazer o nosso movimento antes, né? Porque quanto antes a gente tiver uma frequência elevada, mais suave a gente passa por todos esses momentos aí. Vamos ser mais suave, né? Queremos leveza na nossa vida. Então, para quê? Para ter leveza a gente tem que trocar essas crenças para crenças mais condizentes com energias elevadas. Bom, então era isso que eu queria trazer, só uma noção disso para a gente começar a entender por que tem que mudar, né, e como mudar. E eu vou trazer nas próximas, eu vou fazer lives aí regulares toda semana e vou trazer vários assuntos que vão aprofundar muito mais isso aí, para vocês entenderem muito melhor, assuntos mais espirituais, falar sobre transição planetária, falar sobre a mente, sobre as emoções e trazer também terapias para ajudar vocês de forma coletiva, de alguma forma, né, para começar a ajudar vocês nessas situações. Mas quem quiser trabalhar isso de forma mais profunda, tem que fazer um trabalho mais individual. E aí pode vir conversar comigo no WhatsApp depois. Bom, então vamos lá. Eu vou pedir para vocês ficarem relaxados, onde vocês estão. Pode ser sentado, pode ser deitado. E eu vou fazer 2 decretos, um para limpeza mental e o outro para limpeza do perdão, né? Do auto perdão. Então, vocês vão mentalizar, quando eu fizer os decretos, vocês vão mentalizar o decreto comigo, eu vou avisar ali. E tem algum momento aqui do decreto que vocês vão ter que mentalizar o nome de vocês completo. Tipo assim, o decreto fala eu, e aí vocês vão falar o nome de vocês completo, e eu vou dizer, que eu vou avisar. Mentalizem o nome de vocês completo, nascido em, aí mentalizem a data de nascimento. Autorizo, taranana, e aí eu vou fazer um decreto, tá? Quem dormir aqui no meio do decreto tem que depois assistir de novo. Porque o que pode acontecer? Depois... nas repetições, realmente a gente pode ser desdobrado para fazer melhores atualizações dos nossos campos mental e emocional, porque quando a gente está dormindo, a gente está completamente relaxado, é mais fácil de trabalhar energeticamente, tá? Só que é preciso fazer a mentalização para entrar no nosso subconsciente aquele decreto também primeiro. Então, se vocês dormirem, assistam de novo. Eu recomendo assistir em 21 dias, tá? E a partir de agora que eu vou abrir a mesa, eu vou tentar explicar o mínimo para ficar curto o vídeo do tratamento, porque eu vou quebrar ele depois desse vídeo em 2 e vou disponibilizar só o tratamento para que vocês façam os 21 dias seguidos, tá? Não tem problema, gente. Quem já tá bocejando é a espiritualidade trabalhando em vocês já, tá? A equipe já tá ativada aqui. Então, tentem fazer o decreto. Se não conseguirem, se dormirem, não tem problema, assistam depois. Outro dia de novo, assistam 21 dias. Em alguns desses 21 dias vocês vão conseguir assistir ele inteiro, beleza?